Muito boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui para estudar o livro Roteiro, nesta sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. E hoje, então, agradecendo a colaboração, a presença de todos, através da rede, nós estamos aqui adentrando o capítulo 15, que fala Evangelho e Individualidade. Você pode acessar todo o conteúdo dos capítulos anteriores através aqui do nosso Facebook. Fica armazenado tudo aqui com os devidos apontamentos, os capítulos certinho, para que você possa seguir. Então, olha, capítulo 15, repetindo, Evangelho e Individualidade. Então, vamos à leitura. Efetivamente, as massas acompanham o Cristo de perto, no entanto, não vemos no Mestre a personificação do agitador comum. Em todos os climas políticos, as escolas religiosas, aproximando-se da legalidade humana, de alguma sorte, partilham da governança, estabelecendo regras espirituais com que adquirem poder sobre a multidão. Então, só lembrando, nós estamos aqui novamente com o roteiro, e aqui no capítulo 15, psicografia de Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Jesus, porém, não transforma o espírito coletivo em terreno explorável. Então, quando Jesus começa, segundo Emmanuel, a falar do Evangelho, ele o faz de uma maneira muito especial. Para ele não interessa fazer agitação, não interessa para ele realmente ir até as multidões no sentido de arrebanhá-las de imediato, não. Ele quer ser notado no sentido individual, porque ele é de coração para coração, um por um. Então, proclamando as bem-aventuranças, a turba no monte não a induz para a violência, a fim de assaltar o celeiro dos outros. Multiplica ele mesmo o pão que a reconforte e alimenta. Então Jesus, ele nunca pediu nada para ninguém, no sentido de arrecadar recursos, recursos em dinheiro, material, nada. Pelo contrário, ele multiplica o pão, ele dá aquilo que ele pode. Não convida o povo a reivindicações. Aconselha a respeito ao patrimônio da direção política, na sábia fórmula com que recomendava seja dado a César o que é de César. É por essa razão que o próprio Jesus, ele não funda nenhuma igreja física. Então, se você perguntar qual é a igreja de Jesus, nós podemos falar com segurança que é nenhuma. Ele não teve igreja física. A igreja física é uma invenção dos homens, não é? Então, muitos estudiosos do cristianismo pretendem identificar no Mestre Divino a personalidade do revolucionário, instigando os seus contemporâneos à rebeldia e à discórdia. Entretanto, em nenhuma passagem do seu ministério encontramos qualquer testemunho de indisciplina ou desespero diante da ordem constituída. Então veja, aquela passagem que Jesus expulsa os mercadores do templo é um tanto quanto controversa. Eu não acredito que Jesus tenha ido lá nervoso, raivoso, com aquele reio na mão, expulsando todo mundo. Aquilo foi uma figura de linguagem utilizada na Bíblia. Porque Jesus era a serenidade em pessoa, a bondade. E ele não queria conquistar o povo através de nenhum tipo de violência ou que o valha, não é? Socorreu a turba sofredora e consolou-a. Não se mostrou interessado em libertar a comunidade das criaturas, cuja evolução até hoje ainda exige lutas acerbas e provações incessantes, mas ajudou o homem a libertar-se.
Então Jesus, ele utilizava uma metodologia um tanto quanto assertiva. Pega um pouquinho de água para mim, por favor. Então Jesus não mandava, ele não impunha, ele convidava. Ele não dizia, por exemplo, você tem que fazer a caridade. Ele falava não. Ele dizia, fora da caridade, não há salvação. E aí botava você, nos colocava para raciocinar através do seu evangelho. Então, aqui continuando o texto, ao apóstolo exclama, vem e segue-me. A pecadora exorta, vai e não peques mais. Ao paralítico fala, ergue-te e anda. A mulher cirofenícia diz convincente, a tua fé te curou. Então, nós não vamos ver em nenhuma passagem da Bíblia, por exemplo, Jesus curando em massa. Porque para ele não importa a multidão, para ele importa cada espírito individual. Porque Jesus poderia fazer ali uma cura em massa, né? Fazer ali já passar a régua em todo mundo ali. Não, ele dizia para um, vem e segue-me. Ele nunca dizia, vocês não querem me seguir? Todo mundo, vamos junto. Não, ele convidou cada discípulo um por um, pessoa a pessoa. Por isso a razão deste título muito sugestivo de Emmanuel, Evangelho e Individualidade. Bom, por toda parte, vemo-lo interessado em levantar o espírito, buscando erigir o templo da responsabilidade em cada consciência e o altar dos serviços aos semelhantes em cada coração, demonstrando as preocupações que o tomavam. Perante a renovação do mundo individual, não se contentou em sentar-se no trono diretivo, em que generais e os legisladores costumam ditar determinações. Desceu ele próprio ao seio do povo e entendeu-se pessoalmente com os velhos e enfermos, com as mulheres e com as crianças. Então, ele não poderia ter um templo, um palácio, uma casa. Jesus nunca teve casa. Depois que ele saiu da casa dos pais, da casa de Maria e de José, ele morou emprestado, viveu um bom tempo na casa de Pedro e por aí vai. Entreteve-se em dilatar conversações com as criaturas transviadas e reconhecidamente infelizes. Então ele ia realmente onde estava o povo. Usa a bondade fraternal para com Madalena e obsidiada, quando emprega a gentileza no trato com Zaqueu, o rico. Reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer, ainda por largo tempo na terra, na condição de males necessários, a retificação das inteligências, o benfeitor celeste foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual, o único movimento de liberação do espírito com bases no esforço próprio e na renúncia do próprio eu. Então, é o que nós geralmente dizemos. A evolução, a tarefa, ela é coletiva. O aprendizado é coletivo, a experiência é coletiva, tudo isso que nós fazemos aqui é coletivo. Por isso que o homem é um ser social. Mas a evolução de cada espírito, ela é individual. Ela depende de cada um. Numa mesma família, por exemplo, de 5 pessoas, os espíritos são diferentes, estão em patamares parecidos ou diferentes, e eles vão evoluir de forma diferente. Podem evoluir junto? Pode, mas depende de cada um. Um vai estar mais adiante, outro vai estar mais atrás, um vai estar com maior entendimento, o outro vai estar com menor entendimento. Uns vão estar mais estimulados, outros vão estar mais acomodados. Isso é normal nas famílias. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Bom, reconhecendo a tirania e a dor, deveriam permanecer ainda por um largo tempo na terra, estou repetindo, na condição de males necessários, a retificação das inteligências,
O benfeitor celeste foi, acima de tudo, orientador da transformação individual, o único movimento de liberação do espírito, com bases no esforço próprio e na renúncia do próprio eu. Então, para isso lutou, amou e sofreu até a cruz. Confirmando com o próprio sacrifício a sua doutrina na evolução interior, da evolução interior. Quando disse, é aquele que deseja fazer-se maior no reino do céu, seja no mundo o servidor de todos. Então Jesus foi o pequenino servidor e o maior de todos os servidores. Então, quando ele fala dessa individualidade, é muito importante para nós, porque, veja, imagine Jesus conversando com o povo lá na beira do lago de Genezaré, ou em algum povoado, ou acima de uma montanha, onde ele fez o Sermão do Monte. Imagina ele conversando com as pessoas. Então, as pessoas que ali estavam observando se dividiram em 5 categorias, diria eu. 5. Então, a primeira categoria delas, das pessoas que estavam assistindo Jesus, eram as pessoas que viam Jesus e passavam indiferentes. Olhavam assim, nossa, mas quem é esse moço aí? De cabelos compridos, barba, deve ser algum profeta, alguém que está falando alguma coisa aí. Primeiro, via e passava adiante. A segunda categoria é aqueles que viam e se indignavam, e ainda xingavam, maltratavam. Onde já se viu? Olha isso aí falando, não tem mais o que fazer, deve ser algum vagabundo, alguma coisa. A terceira categoria de pessoas é as que viam e paravam, e escutavam. Escutavam para ver o que ele estava falando. Mas, terminada a preleção, iam adiante e nada mudava, nada resolvia na sua vida. A quarta categoria de pessoas eram as que viam Jesus e o seguiam de forma apaixonada. Então, naquela época, na Galileia, por onde Jesus ia, além de alguns discípulos que poderiam estar com ele naquele momento, muita gente seguia ele, umas 50, 60 pessoas. Viajavam com ele, seguiam ele por tudo. E a quinta categoria de pessoas é a que via Jesus, ouvia Jesus e acontecia a transformação das suas vidas. Como foi no caso aqui do já citado Zaqueu, que era rico à época e dividiu a sua riqueza, e também Maria Madalena, que acabou seguindo Jesus. Então, só recapitulando, primeira categoria de pessoas, as que viam Jesus e passavam indiferentes. Segunda categoria, as que viam e se indignavam. A terceira categoria, as que viam, paravam, ouviam, mas nada faziam. A quarta categoria é que viam Jesus e passavam a segui-lo. E a quinta categoria é as que viam Jesus e acabavam tendo suas vidas transformadas por ele até hoje. Nós citamos aqui Zaqueu, que viu Jesus, até subiu numa árvore para ver Jesus, porque ele era de pequena estatura, e Jesus disse, Zaqueu, desce, que eu vou na sua casa jantar e a gente conversa. E aquela conversa com Zaqueu, que era publicano, muito rico, transformou tanto a vida de Zaqueu, que ele resolveu pegar metade de tudo que ele tinha e dar para os pobres, metade. E ainda ressarcir todas as pessoas que ele havia prejudicado, porque ele cobrava impostos. Então todo mundo que ele achava que ele havia prejudicado, ele ressarciu em dobro. E nós sabemos que Zaqueu hoje é uma personalidade muito conhecida de todo o meio espírita e não espírita, que reencarnou em 1800 e tanto no corpo, né? na experiência como doutor Bezerra de Menezes, na cidade, no estado do Ceará, depois migrando para o Rio de Janeiro. Bom, e assim nós terminamos então o capítulo 15 e vamos já para o 16, que está aqui na nossa
na nossa pauta, não é? E aí ele continua falando do Evangelho. E ele fala de Evangelho e caridade. Então vamos lá. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude. Então, se nós voltarmos lá no Egito antigo, o que o Egito fazia? Somente acumular para a vida eterna. Não se falava em dividir, não se falava da caridade. Os destroços do palácio de Nabucodonosor, no solo em que se erguia a grandeza da Babilônica ou da Babilônia, falam simplesmente de fausto e poder que os séculos consumiram. Então, quando Nabucodonosor fez os jardins suspensos da Babilônia, que era uma construção faraônica para a época, ele não pensou nos pobres, muito pelo contrário. Nas lembranças do Egito glorioso, as pirâmides não se referem à compaixão. Quantos trabalhadores braçais morreram construindo as pirâmides do Egito, que lá estão até hoje? Não foram centenas, foram milhares e milhares de trabalhadores que trabalharam ali em condições muito complicadas. Os famosos hipogeus de Persópolis são atestados do orgulho racial. As muralhas da China traduzem a preocupação da defesa. Já pensou quantos trabalhadores foram empregados para trabalhar, para fazer as muralhas da China, que tem quilômetros e quilômetros de extensão? As muralhas da China que são tão extensas e tão vistosas que pode ser vista da Lua, as muralhas da China. Então, mas também não se preocupavam com a caridade. Era só a construção física. Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis, indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastados dos semelhantes, nascidos na condição de párias desprezíveis. O Acrópole de Atenas, na Grécia, com as suas colunas respeitáveis, é louvor à inteligência. O Coliseu de Vespasiano em Roma, o mesmo Coliseu que lá existe, é monumento levantado ao triunfo bélico para as expansões da alegria popular. Por milênios numerosos, o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou-a através da arte e da cultura para a era suscetível de criar, desenvolver. Então, só falando do Coliseu de Vespasiano, ou o Coliseu de Roma, como ele é mais conhecido, lá só se preocupava com as artes da época, né? As artes marciais, e lá somente as artes bélicas, né? As bigas, aquelas lutas de gladiadores, e ali não se preocupava com a caridade, não. Hoje, ao invés de termos o Coliseu de Roma, por exemplo, nós temos grandes estádios de futebol, que graças a Deus eles colaboram ali com as pessoas, com a diversão, e vira e mexe, eles estão fazendo aí atividades culturais, atividades beneméritas. Os cristãos eram tirados. Tá. Bom, com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem, desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na via pública, sem cerimônias, e ajuda milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas da natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. Então Jesus vai até o povo, não quer saber de muralhas, de coliseus, de nada. E lá ele, junto com o povo, o cura, multiplica os pães, conversa com o povo, ensina realmente o que ele precisa do povo, o que ele gostaria de implantar em matéria de evangelho. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre.
Então Jesus utiliza ali nas suas histórias homens comuns, samaritanos, fariseus que estão ali à época. A história é simples e expressiva. Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando que descia um homem de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que o despojaram, espancando-o e deixando-o semi-morto. Ocasionalmente passaram pelo mesmo caminho, um sacerdote, vendo-o ali, passou de largo. E de igual modo também um levita, abordando o mesmo lugar, e observando-o, passou à distância. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, reparando-o, moveu-se de íntima piedade, abeirando-se do afortunado, aliviou-lhe as feridas e, colocando-o sobre uma estalagem, cuidadosamente asilou-o. Sobre a cavalgadura, cuidadosamente asilou-o numa estalagem. Então, olha que interessante, Jesus expressa aqui numa parábola muito simples, numa história de 6, 7 linhas, todo um aprendizado, todo um contexto que nós iríamos ruminar, iríamos, tentar digerir aquilo ali por séculos. 20 séculos já se passaram e nós estamos tentando compreender ainda a parábola do bom samaritano. Bom, vemos dentro da narrativa que o Senhor situa no necessitado simplesmente um homem. Um homem. Não lhe identifica raça, cor, religião, posição social, ponto de vista, credo, partido político, time de futebol, nada. Ele diz que é um homem que ali está, como se todo homem, qualquer homem, precisasse e precisa da ajuda do outro próximo. Então aqui nós estamos refletindo o capítulo 16, Evangelho e Caridade. E aí diz mais Jesus: nele enxerga a humanidade sofredora. Estamos falando daquele homem que caiu na mão dos ladrões. Aqui se referiu Jesus na parábola do bom samaritano. Carecendo de auxílio das criaturas que acendam a luz da caridade, acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. Aí a caridade passa a ser escrita num novo formato. Mas André, ninguém ajudava ninguém? Não é assim também. Claro que existia a caridade. Claro que em todos os tempos da humanidade houveram as pessoas beneméritas, espíritos que encarnaram com esta finalidade. Mas, depois de Jesus, a caridade veio à tona, no sentido de que a caridade é quase uma necessidade social, ou é uma necessidade social, para que quem é mais forte proteja o mais fraco, quem é mais sabido ensine aquele que tem mais ignorância. Então, no curso do tempo, dispersam-se os apóstolos, ensinando em variadas regiões do mundo que mais vale dar que receber. Nenhum país do mundo ficou isento de apóstolos. Em todos os lugares do mundo, Jesus mandou os seus apóstolos para ensinar, para realmente, em todos os tempos, dizer ali o que ele havia, reforçar o que ele havia dito. E, inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundície pelos hospitais confortáveis. Combatem vícios multimilenários com orfanatos e creches. Instalam escolas onde a cultura jazia, confiada aos escravos. Criam institutos de socorro e previdência, onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos e a caridade, como gênio cristão na terra, continua crescendo com os séculos através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo, da benemerência de um Rockefeller ou da fraternidade do companheiro anônimo da via pública, salientando valorosa e sublime que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco por nós mesmos. Então,
nós temos aqui o próprio Emmanuel, ressaltando, por exemplo, um Francisco de Assis, ressaltando, por exemplo, um Vicente de Paulo, o Vicente de Paulo, criador, padre que criou o movimento dos vicentinos, não é? E que hoje abrange aí a Igreja Católica e que realmente faz um trabalho excepcional no campo da benemerência, através das paróquias, das conferências. Isso é muito importante. E poderíamos citar aqui, que Emmanuel não citou, por exemplo, a benemerência de um homem como Bezerra de Menezes, já citado aqui hoje, como, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, que inspirou não só a caridade, mas também inspirou todo o modelo de assistência social no meio espírita, e que nós vemos em diversas casas nos dias de hoje. Então aí nós concluímos o capítulo 16 do livro Roteiro, e com isso nós vamos caminhando já quase para o meio do livro, não é? Olha como passa rápido, olha como é importante que a gente consiga estudar o livro nesse tempo que nós estamos em casa, que nós estamos aqui nos dispondo a essa atividade de estudo, um estudo muito simples, né? Em torno aí do Evangelho de Jesus, mas que é muito importante para nós mantermos antenados com a doutrina nesses dias de confinamento. Muito bem, então nós chegamos ao final. Mais uma vez, agradecemos todos vocês que estão conosco. Temos alguma pergunta aí? Não? Nenhuma pergunta, mas vocês podem deixar o seu comentário. E o nosso próximo encontro de roteiro é na terça-feira, às 19 horas. Para você que não consegue acompanhar a live, pode depois pesquisar, pode acompanhar aqui no canal, na página da Casa do Caminho, e você tem então todos os capítulos explicados, lidos e explicados da nossa forma, evidentemente, em que a gente pode aí pode estudar. Bom, só para lembrar, nós estaremos então na terça-feira estudando 2 capítulos, Evangelho e Trabalho, e o capítulo 18, Evangelho e Exclusivismo. E aí então nós passaremos a estudar estes capítulos. Tudo bem? Então queremos agradecer a todos. Muito obrigado pela presença virtual, e nós então aqui agradecemos a presença de todos. Muito obrigado.